E se eu te disser que existe um plano concreto para tirar o Brasil do buraco? E se eu te mostrar que já testaram esse plano antes e funcionou? E se eu te provar que a solução está mais perto do que você imagina? Fica até o final, porque o que você vai ver aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga 2026. Flávio Bolsonaro, presidente. Para muita gente, isso ainda parece distante, improvável, até polêmico. Mas enquanto você está duvidando, tem gente estudando, planejando, articulando o que pode ser a maior virada econômica que esse país vai ver nos próximos anos. E o melhor, não é teoria, não é promessa vazia, é continuidade de algo que já deu certo uma vez. Mas antes de falar do futuro, preciso te fazer uma pergunta. Você lembra como estava a sua vida em 2019? Antes da pandemia destruir tudo. Lembra do dólar abaixo de R$4? Da gasolina que não sangrava seu bolso todo mês? Do emprego que estava voltando? Da economia finalmente respirando? Pois é, isso não foi acidente. Foi política econômica. Foi Paulo Guedes tocando reformas que a esquerda travou por décadas. Foi menos Estado na economia e mais liberdade para o brasileiro empreender. E isso vai voltar, só que melhorado, porque Flávio Bolsonaro já deixou claro qual é o plano dele. Retomar a gestão econômica do governo Bolsonaro, mas dessa vez sem os erros, sem as brigas políticas desnecessárias, sem a pandemia atrapalhando. E vou te mostrar exatamente como isso vai funcionar na prática. Primeiro ponto, e presta atenção nisso, equipe técnica de peso. Flávio não está brincando de candidato, ele já está montando uma equipe com ex-ministros, ex-secretários, gente que viveu os bastidores do Ministério da Economia entre 2019 e 2022. E o nome mais importante que circula? Paulo Guedes. Isso mesmo, o homem que tentou fazer a maior reforma tributária da história do Brasil, o cara que queria privatizar estatais deficitárias, o economista que defendeu o teto de gastos enquanto a esquerda gritava que ia matar pobre de fome. Guedes está sendo consultado por Flávio. Não é boato de WhatsApp, é informação confirmada pela CNN. E isso significa uma coisa: previsibilidade econômica. Sabe o que o mercado mais odeia? Surpresa. Sabe o que o empresário mais teme? Não saber o que vem pela frente. E sabe o que Flávio Bolsonaro está oferecendo? Clareza total. O plano econômico já está sendo desenhado agora, em 2025, para chegar em 2027 pronto para executar. Nada de improvisar, nada de vamos ver o que dá. É planejamento. E qual é a base desse plano? 3 pilares fundamentais que vão mudar sua vida, queira você ou não. Pilar número 1, redução de impostos. Você sabia que o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto? De janeiro até maio, você não trabalha para você, trabalha para o governo. Todo centavo que você ganha nesses 5 meses vai direto para os cofres públicos. Absurdo? É, mas é a realidade. Flávio Bolsonaro já declarou em reuniões com investidores e empresários: o plano é reduzir a carga tributária. E não é reduzir um pouquinho, é fazer o tesouraço, cortar imposto que atrapalha, que sufoca, que impede o brasileiro de crescer. Porque quando você tem mais dinheiro no bolso, você consome mais. Quando você consome mais, a economia gira. Quando a economia gira, tem emprego. Quando tem emprego, tem dignidade. É matemática simples que a esquerda se recusa a entender. Pilar número 2, desburocratização radical. Abrir uma empresa no Brasil é uma saga. Fechar uma empresa é um pesadelo. Manter uma empresa funcionando é uma guerra diária contra papelada, licença, alvará, fiscalização, taxa, contribuição. O Brasil tem 63 impostos diferentes. 63. O empresário precisa de um exército de contadores só para não quebrar a lei sem querer. E sabe qual é o plano de Flávio? Extinguir por decreto milhares de legislações que só servem para atrapalhar. Cortar na raiz a burocracia que mata o empreendedor brasileiro antes dele sequer começar. Ele já falou: vou extinguir legislações que aumentam a burocracia pública e dificultam a atuação da iniciativa privada. Isso não é discurso, é compromisso. Porque quem cria emprego no Brasil não é governo, é o empresário. É o cara que acorda às 5 da manhã para abrir o comércio. É a mulher que vende bolo de pote para sustentar a família. É o jovem que cria aplicativo na garagem de casa. E essas pessoas precisam de uma coisa: que o governo saia da frente. Pilar número 3, privatização de estatais. Agora vem a parte que a esquerda vai gritar entreguismo, mas que você, que paga a conta todo mês, precisa entender. Flávio Bolsonaro quer privatizar Correios, quer privatizar Petrobras, quer reduzir o tamanho do Estado porque Estado grande é Estado caro. E quem paga? Você.
Cada funcionário público a mais é dinheiro do seu imposto. Cada estatal deficitária que precisa de socorro é dinheiro que podia estar na saúde, na educação, na segurança. A Petrobras, que a esquerda defende como se fosse patrimônio sagrado do povo brasileiro, já deu prejuízo de bilhões, já foi usada para esquema de corrupção, já sangrou o país inteiro e mesmo assim querem manter. Por quê? Porque estatais são cabides de emprego para político indicar apadrinhado. Privatizar não é entregar para o gringo, é acabar com a mamata, é fazer a empresa funcionar de verdade, é tirar da mão de político e colocar na mão de quem entende de gestão. E os Correios? Empresa que dá prejuízo todo ano, que demora semanas para entregar uma carta, que cobra caro e entrega mal. Por que diabos o governo precisa ter empresa de entrega? Deixa a iniciativa privada fazer. Vai ter competição, vai ter preço melhor, vai ter qualidade. Mas tem mais, muito mais. Segurança pública. O Brasil precisa de ordem. Flávio Bolsonaro não é só economia. Ele vem da área de segurança pública, conhece o problema de perto. E o plano dele é claro: tolerância zero com bandido. Chega de direitos humanos para quem tá errado. Chega de juiz soltando criminoso pela porta dos fundos. Chega de lei de drogas que protege traficante. Chega de estatuto do desarmamento que desarma cidadão de bem e arma bandido. O plano é armamento legal facilitado para o cidadão que quer se defender. Penas mais duras para quem comete crime. Presídios que prendem de verdade, não que viram escola do crime. Polícia equipada, treinada, respeitada. Porque um país só cresce quando tem ordem. Ninguém investe onde tem assalto na esquina. Ninguém abre empresa onde bandido manda mais que a lei. Ninguém quer morar onde filho não pode brincar na rua com segurança. E olha só, isso não é fantasia. Isso já aconteceu. Entre 2019 e 2022, a taxa de homicídios no Brasil caiu. Caiu mesmo, com pandemia, mesmo com crise. Por quê? Porque tinha política de segurança séria. Tinha ministro que apoiava a polícia. Tinha presidente que não chamava bandido de vítima da sociedade. E vai voltar, só que mais forte. Educação, preparando o Brasil para o futuro. Chega de doutrinação ideológica disfarçada de educação. Chega de criança sendo ensinada sobre gênero ao invés de matemática. Chega de Universidade Federal virando curral eleitoral do PT. O plano é escola que ensina, professor que educa, universidade que prepara para o mercado de trabalho, não para ser militante de partido. E mais, ensino técnico maciço, porque o Brasil não precisa só de doutor, precisa de eletricista, encanador, pedreiro, técnico em informática, precisa de gente que sabe fazer. E adivinha, ensino técnico dá emprego rápido, dá renda, dá futuro para o jovem que não tem condição de fazer faculdade de 5 anos. Saúde, acabar com a fila. O SUS é uma das maiores mentiras que contam para o brasileiro. Saúde universal e gratuita. Gratuita? Você paga imposto pra caramba e quando precisa fica meses na fila esperando consulta. O plano de Flávio é parceria com a iniciativa privada. Voucher para quem não pode pagar. Fim do monopólio estatal na saúde. Porque saúde pública tem que funcionar, não ser desculpa para político desviar dinheiro. E atenção, parceria com o setor privado não é acabar com o SUS, é fazer o SUS funcionar de verdade, com gestão eficiente. Agora vem o mais importante. Por que acreditar que vai dar certo? Porque Flávio Bolsonaro tem 3 coisas que faltam para a maioria dos políticos. Primeiro, ele não precisa fazer concessão para o Centrão. O pai dele está preso, a família está sendo perseguida. Ele não tem nada a perder tentando agradar político corrupto. Ele pode montar um governo técnico, baseado em competência, não em indicação política. Segundo, ele viveu os bastidores do governo Bolsonaro. Ele viu o que deu certo e o que deu errado. Viu onde Paulo Guedes acertou e onde foi sabotado. Viu quais reformas funcionaram e quais o Congresso travou. Ele tem a experiência sem ter a responsabilidade direta pelos erros. Terceiro, ele tem motivação pessoal. Isso não é só mais uma eleição para o Flávio. É a missão que o pai dele deu. É a continuidade de um projeto. É provar para o Brasil que a família Bolsonaro representa algo maior que um sobrenome. Representa valores. Valores de trabalho, de família, de honestidade, de menos Estado, de mais liberdade. E olha, o Brasil tá cansado. Cansado de promessa, cansado de político que enriquece enquanto o povo empobrece, cansado de imposto alto e serviço ruim, cansado de criminalidade sem punição, cansado de fila para tudo. O brasileiro quer solução, e Flávio Bolsonaro está oferecendo exatamente isso. Um plano claro, uma equipe competente, uma visão de país que já funcionou antes.
2026 não vai ser sobre esquerda versus direita, vai ser sobre projeto de país. Você quer mais do mesmo? Mais Lula, mais PT, mais Estado grande, mais imposto, mais cabide de emprego, mais corrupção? Ou você quer mudança de